1 Reis, capítulo 17. Amém? Eu creio que todos conhecem o que eu vou ministrar aqui, o que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Que não é eu, é Ele. Amém? Primeira Reis 17, a partir do versículo 8. Amém? Todos acharam? 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 8. Posso ler? Amém? Então vamos ler aqui. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habite ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Vou repetir só essa frase aqui, E habite ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então grava essa partezinha aqui no teu coração. Continuando. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, e ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão, e na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem pouco tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dos gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Amém? Quem entendeu essa palavra? Glória a Deus. Eu estava buscando o Senhor que me meditar sobre transformando derrotas em vitórias. Você tem transformado suas derrotas em vitória? E eu estava meditando sobre a vida dessa viúva. E o que mais eu entendo, que mesmo achando que muitas das vezes, pelos nossos problemas, lutas, dificuldades, Deus ele não vai te usar. Por mais que você tenha lutas, dificuldades, situações que você sinta assim: eu sou incapaz. Eu não quero. Talvez você sinta assim, vamos melhor dizendo, você se sinta que você não presta para nada, pela situação que você tem passado. Mas Deus sempre vai usar para você, para abençoar uma pessoa. Porque quem cuida de você é Ele. E Ele se responsabiliza por você. E aqui, Deus me deu alguns pontos nessa situação. Que Deus ele quer te usar do jeito que você está. Não importa, Beth. Está doendo? Está difícil? Lembra do hino que não importa? Não importa. Você pensa comigo, essa mulher estava lá pegando algo para levar para casa. E ela estava assim, Ela estava lá assim, Deus, não importa a circunstância, te adorarei. Ela estava ali. Pensa comigo. Ela sabia que a situação dela era grave. Ela não tinha o que comer. Mas ela estava adorando a Deus. Está entendendo o que Deus falou para você? Não importa o que você tem passado, continue adorando a Deus. Continue, você, dependência da passada, estava ali triste. E a situação era precária. Mas eu vou chegar longe que Deus quer que eu chegue. E Deus me deu alguns pontos principais. Que Deus, Ele
cuida de você nos seus mínimos detalhes. Glória a Deus. Deus ele cuida da sua casa nas pequenas coisas. Assim. Depois eu vou contar algo que tem acontecido que minha esposa sabe, que Deus tem feito em 10 dias sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Porque quando você honra a Deus, Ele te honra também. Aleluia. Mas deixa pra frente. Porque assim, eu falo, quando você se coloca para fazer algo para o Senhor, você se dispõe, você, não, Deus, eu vou fazer, declare minha dificuldade, eu vou colocar Deus primeiro na frente. Pastor, as coisas vêm. É tremendo. É tremendo. Eu falo para vocês que comigo passar, é tremendo. Porque você não está trocando com Deus, você está agradando o coração de Deus. E aquela mulher agradava o coração. Sabe por que ela agradava o coração de Deus? Porque eu falei para vocês aqui no diz assim, ó, escuta isso. Então vê a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta e habite ali, eis que eu ordenei. Presta atenção. Olha o que Deus está falando aqui. Ele já ordenou que aquela mulher cuidasse de Elias. Mas ela não falou que ela estava com um bolo, que estava com dificuldade, que não só tinha aquilo. Mas Deus não falou com ela. Mas ela não sabia que ela ia ser um instrumento de Deus. Mas Deus já sabia que você vai ser um instrumento dele. Ela não sabia que ela ia ser um instrumento de Deus. Mas Deus já tinha falado para Elias: vai para lá, que eu ordenei ela a cuidar de você. Ela não sabia disso. Aí Deus falou assim: eu vou expor no meu coração. A viúva de Sarepta fazia parte do plano de Deus, mesmo sem saber. Eu quero falar para você que você faz parte dos planos de Deus sem você saber. Amém? No versículo 9. Aí diz assim, no versículo 9 que eu coloquei: levante e vai para Sarepta e habite ali, eis que eu ordenei a uma mulher viúva te sustentar. Deus já sabia as coisas muito antes de você. Então aquela mulher, ela já era plano de Deus para abençoar a vida de Elias. E muitas das vezes, como eu falei no começo, não importa o que você acha quando você chegou aqui dentro e falou assim: eu não tenho condições de fazer nada por alguém, as minhas condições estão piores, eu tenho água, eu não tenho nada. Mas você tem um Deus que habita dentro de você. E Ele cuida de você, e Ele cuida da sua casa, e Ele cuida dos seus. Então não se preocupe o teu coração, coloca diante dele. E foi isso que aconteceu, que Deus fez isso através daquela mulher. Aí Deus também colocou no meu coração assim: e mesmo em meio às dificuldades, a viúva de Sarepta continuava lutando. Ela não parou de lutar. Você percebeu que quando você não vai no versículo 10, diz assim: então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando na porta da cidade, eis que estava a mulher apanhando o quê? Lenha. Aqui, apanhando lenha. E ele chamou e disse: traz-me um vaso com água. Então aqui, ela já estava trabalhando, ela não tinha desistido. O que Deus está falando para você aqui hoje é que, independente das suas dificuldades, você não tem que desistir de nada. Ela poderia estar dentro de casa, ela falou assim: acabou, filho, eu vou morrer, eu não tenho mais opção. Ela estava fazendo o quê? Na porta da cidade, trabalhando. Né, Gugu? Você imagina se a gente, como empresário, ajuda, né? Tá tudo difícil, não vou pagar ninguém, vou parar, as minhas contas estão pesadas, a pessoa está assim, e eu vou pegar essa vez, agora eu vou desistir. Você não pode desistir, porque Deus vai dar estratégia para você passar por isso. E eu creio nisso também, né, filho? E tem passado, e Deus está dando estratégia. Mas se eu desistir, eu murmurar, a bênção não vai vir, querido. A sua vitória não vem. Então, você tem esse segundo ponto que Deus colocou no meu coração: que você não deve parar de lutar. Sabe, está difícil, está doendo, está árduo, está pesado. Deus, Ele te capacita. Deus, Ele te dá força. Aonde você não acha força, você tem. Porque você tem se buscado a presença do Senhor aqui. Você tem orado, Senhor, então Ele vai te dar estratégia sobre essa luta. Eu não sei o que você tem que passar, mas eu sei que tem Deus que Ele tem olhado para essa dificuldade, transformando derrotas em
Mas para se transformar em alguma coisa, como é que faz? Como que eu transformo um ovo em omelete, pastor? Como é que faz? Eu pego o ovo, quebro o ovo, e bato o ovo e faz, e isso transforma o quê? Mas eu tive que fazer alguma coisa, não tive não? Ovo, vira omelete, agora! Pá! É assim que faz, pastor? Né? Como é que faz um bolo? Você vai saber fazer bolo, eu não sei fazer bolo. Como é que faz um bolo? Mistura várias coisas. E aí depois aquele bolo bonito, né? Que vocês fazem para comer. Mas o que? Houve o que? Um movimento. Você teve que sair da sua zona de conforto para fazer o bolo. O que Deus está falando para você aqui? Que já colocou no meu coração aqui agora. Saia da sua zona de conforto. Oh, aleluia! Olha o que Deus está falando para você. Saia da sua zona de conforto. Você quer vitória? Você quer transformar essa derrota em vitória? Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Porque quando você sair da zona de conforto, aí você vai começar a ver, aí Deus vai começar a mover as coisas a seu favor, querido. Com aquela mulher saiu da zona de conforto dela, ela podia ter parado. Aí Deus fala para ela assim: me dá água. Sabe o que é mais interessante? O que aconteceu lá no começo? O que ele falou para o rei? Não haverá chuva enquanto eu falar. Ele determinou algo, não foi? Então tinha pouca água. Não tinha um monte de água ali. E a primeira coisa que ele pediu para aquela mulher foi o quê? Me dá água. Mas não estava se secando a cidade, pastor, porque não tinha chuva. Mas a água é para mim tomar. Mas ela preferiu fazer o quê? Abençoar. Está entendendo o que Deus está falando para você? No pouco que você tem, ela falou assim: não, Deus chegou e ele falou: toma água. Ah, mas tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Eu quero um bolo. Aí depois ela chega onde ela falou. Mas está entendendo que lá ele já tinha profetizado no começo: não haverá chuva enquanto eu falar. Melhor dizendo assim: enquanto eu falar, não haverá chuva. Então a cidade estava em recesso, não tinha água. E a primeira coisa que ele pede, e indo trazer ela, chamou-lhe e disse: trazia também, não, um pouco antes aqui, ele chamou-lhe e disse no 10: peço-te um vaso com um pouco de água para beber. Está entendendo o que Deus está falando com você? Porque muitas das vezes eu, Carlinhos, murmurei para Deus algumas coisas na minha situação. Muitas vezes, meu Deus, mas por que isso, mas por que aquilo, sabe? E aí, de um tempo para cá, eu falei: Deus, eu tenho que descansar no Senhor, eu tenho que esperar no Senhor, eu não tenho que me desesperar por nada, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu tenho visto a mão de Deus em muitas coisas, né? E uma coisa, em várias coisas. Então, descansa. Faça a vontade de Deus. Eu estou sendo um profeta aqui para você? Amém. Faça o que o profeta está falando para você fazer. Obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou continuar aqui, amém? Fica ligado aí. Terceiro ponto: ela foi generosa com a promessa, com o profeta de Deus. Eu falei aqui no 11 que ela fez o quê? Ela, além de ela deu água, no 11 ela assim: deu um bocado e trazei um bocado de pão na tua mão. Generosidade. Generosidade, ela é uma coisa que falta em muitos. Sabe, você colocar assim e falar assim: não, eu vou dar porque ele está pedindo. Você é generoso, você é uma pessoa boa, um coração. Sabe, muitas das vezes a gente duvida, né, de pessoas que estão pensando em alguma coisa, mas a generosidade gera bênção na sua vida. Ela não pensou nela,
Ela pensou assim: ele me pediu água, eu dei água. Ele me pediu um pão. Eu fui lá, né? Ele pediu pão, porém ele ainda indagou, né? No 12 ela fala assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo eu tenho, senão só um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, que apanhei e os gravetos que apanhei, para mim e para meu filho, e comamos e morramos. Ela sabia. Você sabe da sua situação, você sabe o que você passa, amém? Mas ela obedeceu a voz do profeta. Ela mesmo assim, ela no começo aqui ela me indagou: não, mas espera aí, eu não tenho. Mas se você quer ser um canal de Deus na vida das outras pessoas, seja generoso. Ainda que no coração fala assim: mas eu tenho esse. Sabe quando acontece isso às vezes na nossa vida? Você já pensou pessoas que falam assim: mas eu tenho esse, mas ela precisa, né, Beth? A pessoa precisa. E aí o milagre acontece. O que você não esperava acontece. Porque você tem tido um coração bom. Porque não adianta eu amar irmãos simplesmente por palavras. Ela amou Elias ali não com palavras, mas os gestos que ela teve com Elias, com o profeta de Deus. Amém? Então seja generoso. Lembra que Deus falou no começo: não haverá chuva. E ela deu o que ela tinha de água. Eu não sei quanto que ela tinha de água, mas talvez ela tinha só um potinho de água. Ele falou: me dê a água. E ela nem falou: mas peraí, não, toma água. Tanto que é água, toma água. Amém? Então entenda isso que Deus está colocando no meu coração, sobre você transformar nossas lutas em vitória, é justamente você entender essa profundidade dessa palavra. Que essa mulher ela teve todos os motivos para desistir, né? Mas como eu falei no começo, ela isso já ia ser um instrumento de Deus, sem mesmo ela saber. Mas Deus já sabia. Deus já sabe que você é um instrumento na mão dele, amém? Fala assim para o seu irmão: Deus já sabe que você é um instrumento na mão dele. Amém? Você é um instrumento na mão dele. E não duvide disso. Está entendendo? Maria do Carmo, não entenda isso. Você é um instrumento na mão do Senhor. Nós somos a boca de Deus na terra. Amém? No 4 diz assim, que Deus colocou no meu coração: e ela foi sincera com o profeta. Aqui no 12, como eu falei para vocês, a palavra sinceridade, ela se refere, no dicionário se refere com qualidade. Sabe? Você ser sincero é você ter qualidade, franqueza, lisura de caráter, ou caráter, sabe, bondoso. E ela foi sincera. No 12 aqui ela falou: porém ele te vive o Senhor teu Deus, eu não tenho na bolo, senão um punhado de farinha. Ela foi sincera. A sinceridade também vai te gerar bênção na sua vida, vitória na sua vida. Você não tem que expor sua vida para ninguém, mas a sinceridade ela te gera coisas grandes. Amém? Seja sincero. Não quero. Sinceridade. Senhor, precisamos ter cristãos sinceros, sabe? Não falar por falar, mas não indagar algumas coisas, mas seja sincero no que você fala. Em detalhe, o principal, eu ser sincero para quem? Para Deus. Mas Deus conhece o teu coração? Não conhece? Ele conheceu você. Lá em Salmo fala que ele conhece o deitar, se levantar, se eu onde eu estive, nada, ele conhece. Antes de eu pensar, lá em Salmo 139, ele fala o quê? Antes de eu pensar, ele já sabia você. Mas ele quer ouvir isso de você. Ó Deus, não estou suportando não. A Manaí está isso aqui. Ó Deus, não dá não. É igual minha esposa é sincera até demais, fala para ela.
né, filho? Glória a Deus por isso. É uma qualidade, amém? É uma qualidade, viu, filho? É uma qualidade, não vou apanhar não. É uma qualidade. Sabe que isso é uma qualidade? Porque você fica remoendo, né? Fica remoendo, daqui a pouco você explode. E fica guardando. Quando você vai soltar? Você vai soltar como? Não vem um elemento? Né, pastor? Você está lá segurando, eu só assim, segurando, daqui a pouco quando solta, vem uma bomba. Mas é melhor você falar: ó, é assim, pastor, não concordo. É sinceridade. Basta que você vai receber essa sinceridade. Que muitas das vezes, né, o problema é quem recebe a sinceridade, né? Como eu recebo a sinceridade, como nós aceitamos uma correção. É difícil. Você é professora, você sabe, né, seu livro? A sinceridade, ela é difícil de a gente receber. A recebeu, né? Ó, Beth, assim, eu concordo com você assim. Mas essa mulher, ela tinha tantas qualidades. Aqui eu ouvi que estava um texto ali, quando Deus colocando no meu coração, tanta qualidade. E Deus fez tanta coisa na vida dessa mulher, né? Não foi só isso, tem mais, você sabe que tem mais. Amém? Então seja sincero. Amém? Seja sincero. No quinto, Deus colocou assim no meu coração: ela confiou na palavra do profeta de Deus. Você crê na palavra do profeta de Deus? Você crê na palavra do profeta que sai daqui desse altar? Eu creio. Por isso eu estou de pé. Entendi. Amém. É que está. Então, mas eu falo para vocês, eu creio o que Deus tem colocado nesse lugar. Todos os profetas têm subido para ministrar sobre essa palavra que nesse altar Deus tem falado. Mas muitas das vezes eu entro aqui na igreja, eu queria ver essas quintas-feiras, irmão, cheio. Meu sonho é ver a igreja das sábados quinta-feiras voltada. Falta de trabalho nosso? Sim. Meu. Eu falo de mim, tá? Não, pastor. Meu. É nós convidar, é nós incentivar, é nós. Está entendendo? Mas o que Deus tem feito aqui é coisas grandes através do profeta. E é aqui nesse versículo, no versículo 15, fala assim, ó. Foi no 15 que eu falei? No 12? Não, no 12, perdão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tem, como a gente tinha falado, senão um punhado de farinha, uma panela, um pouco de azeite, não ungido. Vê o que tem, graveta, e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias, então ela falou assim, ela declarou aqui, que comamos e morramos, certo? Mas Elias profetizou algo sobre a vida dela no 13. Ele disse assim, ó, e Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-o aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Ela no 12 declarou: eu não tenho só um pouquinho de nada, já te dei água, então para fazer o bolo tinha que ter água, está entendendo? E aí então já faltou água para fazer com a farinha, para misturar as coisas. Mas no 13 aqui ela já recebeu a palavra: não temos. Deus falou para você: não temos. A vitória é sua. Amém? Só creia na palavra do profeta. E ela tomou posse da palavra do profeta, porque ele falou: não temos.
Você é o profeta da sua rua. Você é o profeta do seu trabalho. Você é o profeta. E você também é um profeta sobre você declarar sobre a sua própria vida. Amém? Se você declarar que hoje vai ser um dia ruim, ele não vai ser um dia bom. Se você vai declarar que no seu trabalho vai ser um dia abençoado, lá vai ser um dia abençoado. Se você declarar que não vai passar na prova, você não passa na prova. Se eu declarar e fazer por partes, e eu fazer a minha parte, e você fizer a tua parte, pode ter certeza que Deus está no negócio. Amém? Então, profetiza. Simplesmente profetiza. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre os teus filhos, profetiza sobre o seu trabalho, profetiza sobre o seu patrão, profetiza sobre sua loja e lucro. Profetiza, profetiza sobre a saúde, profetiza sobre a família, profetiza sobre suas coisas. Profetiza, porque tem vitória para você. Nós somos o profeta dessa nação. Quando você encontrar comigo, aquele amigo sabe que só pensa negativo, você vai declarar para ele: não é dessa forma. Eu creio que vai ser de outra forma. E eu profetizo sobre a sua vida a mesma coisa. Profetiza. Seja um canal de bênção, seja diferente. Elias, ele foi diferente, porque Elias, ele tinha o temor ao Senhor, ele foi diferente. Seja um profeta de Deus nessa terra. Você quer transformar lutas em vitórias. Profetiza. E essas vitórias vão acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Estão entendendo aí? Estão ligados? Amém. Glória a Deus. Eu posso. Amém. E aí, o sexto ponto que Deus me colocou, e acontece o primeiro milagre. O primeiro milagre na vida daquela mulher. No 16 diz assim, ó: e da panela a farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou. Aleluia. Conforme a palavra do Senhor. E ele falará pelo ministério de Elias. Olha o primeiro milagre aí. Olha o primeiro milagre da sua vida vindo aí. Você crê nisso? Eu creio. Aqui já veio o primeiro milagre. Porque ela determinou ele e falou: faz conforme, né? Faz conforme o que tu queres. Mas primeiro, faz assim. Ele falou assim: ó, faz do jeito que você quiser fazer o bolo. Por mim pode estar ruim, pode estar sem gosto, por exemplo. Eu estou cogitando. Faz do jeito que você quiser. Para mim não é bom. Faz de qualquer jeito lá, mistura lá, lança lá, mas o primeiro é meu. Está entendendo? Ou seja, olha o mistério que eu estou para você. Não importa o que você vai fazer para receber a bênção, da forma que você vai fazer para receber sua vitória. Importa o que você crê. Não importa como você vai começar. Está entendendo, Felipe? Não importa como você vai começar a agir para que sua bênção aconteça. Se você vai como, não sei. Mas comece. Comece. E quando você começar, você vai começar a misturar ali. O Espírito Santo vai começar a te dar estratégia. Ó, faz dessa forma aqui. Faz assim, não, faz assim, não, coloca isso aqui primeiro. E quando você vê, a sua vitória já está na sua mão. Eu creio. Mas apenas comece. Não importa de que forma. Se você vai estudar, vou pegar você para Cristo. Se você vai estudar, não importa como você vai estudar. Só estude. Só peça ao Espírito Santo discernimento. Espírito Santo, como começa? Porque você tem o Espírito Santo.
Né? Então o Espírito Santo do Senhor vem e fala sobre o meu coração. O que eu devo fazer? Que forma que eu devo fazer? Me orienta, me ajuda. Peça ao Espírito Santo de Deus. E Ele vai te dar a estratégia do que você vai fazer para que a vitória venha. Toma posse disso. Eu creio nisso. A sua vitória já veio, amém? A primeira vitória já veio. Mas não tenha medo, não duvide das promessas de Deus, não duvide do que Deus faz, porque a mulher não tinha nada e ela se tornou uma grande empresária, porque quando não tinha azeite, não faltou por muito tempo, não faltou azeite por longos dias. Que diz assim, ó, 17: e depois dessas coisas, não, vamos voltar um pouco antes. Aqui, ó, no 15 ela falou assim, ó, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e sim comeu ela e ele, e a sua casa por muitos. Mas não estava acabando? Não tinha quase nada. Por que durou muitos dias? Deus multiplicou. Amém? Deus está multiplicando na sua casa hoje. Deus está te multiplicando no seu celeiro hoje. Deus está te multiplicando no seu trabalho hoje. Deus está abrindo não só uma porta, mas várias portas para você hoje. Porque Ele multiplica, amém? E eu creio. Toma posse disso. Amém? E aí, depois disso tudo que aconteceu, essa mulher, ela teve uma grande perda. Ela entendeu que Elias era um profeta de Deus, e depois de uns tempos, no 17 diz assim, ó, e depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele não havia mais fôlego. Então no 17 e 18 ela diz assim: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Olha que forte essa palavra. Ela tinha recebido as promessas, ela viu que Deus tinha feito. Mas aqui ela já indagou Elias: espera aí, profeta, o que está acontecendo aqui? Não estava tudo bem? Você não falou que Deus, né? Eu tomei a posse da palavra, eu tomei a posse do que você me falou, eu creio no que você me determinou. Sabe como é isso aqui? É eu e você com Deus. Sabia? Isso aqui é eu e você com Deus. Sabe, muitas das vezes você recebe vitória, você recebe bênção o ano inteiro. Quando chega uma adversidade, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Ah, Deus, espera aí. Estava tudo bem, agora está entendendo? Eu estava meditando sobre a história de Jó. Era uma coisa que o Senhor tinha me colocado para falar aqui, mas o Espírito Santo não mudou. Eu estava vendo a palavra sobre adorador e verdadeiro adorador, né? Adorador e o verdadeiro adorador. E eu estava vendo algo sobre a história de Jó, que a mulher de Jó era uma adoradora, mas Jó, ele tinha tantos bens. Jó, ele era um grande empresário. Jó, ele tinha 3.000 camelos. Então, é como você parasse na frente da casa de Jó. Camelo naquela época, a gente tinha carro? Não. Então, naquela época, ele tinha uma frota de 3.000 caminhões na frente da casa dele parado. Os camelos. 3.000 camelos. Ele tinha, eu não lembro a quantidade de ovelhas que eu estava lendo, mas eram muitas ovelhas. Então ele tinha
uma empresa de tecido, porque a ovelha gerava tecido, muitas. Então ele tinha uma fábrica de tecido. Aí você vai contando a história de Jó, sabe? Tudo muito, sem fim, grande empresário. E ele perdeu tudo em um dia. Ele perdeu a fábrica de cabelo em um dia. Foi lá e levaram tudo. Perdeu a fábrica de lã, foi tudo. Perdeu 10 filhos em um dia. Pensa você enterrar 10 filhos de uma vez. Mas a mulher de Jó antes era uma adoradora. Nós já estamos bem, adora a Deus, vamos adorar a Deus na igreja, glória a Deus. Quando perdeu tudo, amaldiçoa esse Deus e morre. E o verdadeiro adorador? No eu vim, ou seja, eu não tinha nada. Não importa se eu não tenho, eu vou continuar adorando a Deus da mesma forma. Verdadeiro adorador tem um adorador. E aqui lembrou um pouco dessa situação, porque ela estava ali adorando, ela viu as promessas de Deus já começar a acontecer e aconteceu. E quando houve a situação com o filho, aí o verdadeiro adorador diz: peraí, profeta, peraí, pastor. Pastor, pode ser profetizou na minha vida lá, tá? O cara está dando tudo errado. Sabe, eu indagar, Deus, o que está acontecendo? Né? E nós assim, nós somos seres humanos, nós somos assim. E aqui não foi diferente. Mas o 19 diz assim, e ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, a um quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com quem meus pés o afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino por 3 vezes. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo de que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe no quarto a casa e deu para sua mãe. E disse Elias: vê aí, teu filho vive. Aleluia. A tua promessa vive. A tua vitória ainda vive. Ainda que você não veja o que Deus está fazendo, a promessa de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja crendo, as promessas do Senhor já se cumpriram na sua vida. Isso aqui é o segundo milagre que Deus fez na vida daquela mulher. Glória a Deus, aleluia. Aí, o que Deus colocou no meu coração que quando Deus dá a vitória, Ele dá por completo. Amém, pastor? Agora assim, irmão, quando Deus dá a vitória, Ele dá por completo. Deus já não sabia que esse menino já ia morrer, não sabia. Ou seja, Deus está tratando eu e você. Deus está tratando o nosso caráter, Deus está tratando a nossa estrutura. Deus está tratando o meu eu, Deus está tratando, sabe, o meu psicológico, Deus está tratando até a ansiedade, tirando a ansiedade, para você entender que Ele é Deus. Aqui você entende tantas coisas, Deus está te tratando de tantas formas, mas com muito amor.
Eu louvo a Deus por essa palavra. Eu louvo a Deus de ministrar essa palavra. Porque eu vejo o cuidado de Deus que Ele tem por mim e Ele tem por você. O amor que Deus tem por você, que Ele não vai deixar faltar. Não duvide de Deus. Não duvide das promessas que Ele tem para você, porque elas já se cumpriram. Então essa palavra que Deus colocou no meu coração é justamente isso, que é o cuidado. Deus transformou, mas através da atitude dela, as suas indagações, as suas derrotas, as suas incredulidades em vitória. Amém? Então que você receba essa palavra no teu coração, como eu fui ministrado quando eu estava meditando sobre essa palavra. Como Deus ele é tremendo, como Deus é maravilhoso, como Deus ele trouxe você aqui para falar assim: eu cuido de você, eu amo você, eu salvo você. Aleluia. Sabe? Eu trabalho a seu favor. Deus te trouxe para falar isso para você. Nada além disso. Ele ama você. Se Ele trouxe você aqui, Ele está dizendo assim: filha, fica tranquilo. Fica tranquilo, que eu estou no negócio. Descanse, espera nele. Ainda que você, com os seus olhos, você não esteja vendo, mas o Senhor está trabalhando a seu favor. A mesma forma que está trabalhando para você, está trabalhando por nós, pela igreja. Amém? Então receba essa palavra no teu coração. Coloque isso e saia daqui com uma certeza, que como aquela mulher, ela viu por 2 vezes o grande agir de Deus na vida dela, você já viu também o grande amor de Deus sobre a sua vida, o que Ele tem feito por você. Talvez você entrou aqui: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém para abençoar ninguém, eu sou um, sabe? Mas é no simples que Deus trabalha. Amém? É na pessoa simples que Ele trabalha. É na pessoa, sabe, com caráter simples. Aquela mulher tinha um caráter simples. Aqui, só de você ler essa palavra, de você meditar sobre essa palavra, você entende que aquela mulher é uma mulher muito simples. Mas não estou falando de simplicidade de pobreza, de ser pobre, de não ter nada. Não. Eu estou falando de caráter. Sabe, de amor, de entender, entender assim, o que Deus quer falar no coração dela. Lá Deus fala assim: Deus vai falar para Elias: vai lá, eu vou falar a ela, vai cuidar de você. Sabe o que Deus está falando para você? Ele sabe do seu caráter. Olha o que Deus está colocando no meu coração. Quando o diabo, voltando a Jó, quando o diabo vai até Deus, mas não foi ele que perguntou a Deus sobre Jó, foi Deus que falou de Jó para o diabo. Deus falou assim: está vendo o meu servo Jó? Reto, temente. Quem falou? Foi Deus. Ou seja, Deus conhecia o caráter de Jó. Deus conhecia o que ele poderia falar de Jó. Porque Deus sabia que Deus é onipotente, onisciente, Ele conhece todas as coisas. Se Deus falou isso de Jó, por mais que o diabo fosse tentar Jó, Deus sabia que Jó não iria dar para trás. Deus sabia que Jó não ia negar a fé dele. Ou seja, você é a mesma coisa. Deus conhece quem você é. E Ele sabe que Ele pode contar com você para a obra dele. Ele sabe que Ele pode contar com você para as coisas dele. Está entendendo? Que nós sejamos que nem Jó para Deus. A visão de Deus para Jó: olha, você está vendo ele não vai me negar. Ele não vai. Pode lá. Beth, você não vai negar. Selma, você não vai negar. Você não vai se vender, queridos. Eu não vou se vender, você não vai se vender. Permaneça. Essa mulher foi a mesma coisa. Eu entendo que ela foi. Deus já falou assim: aquela mulher vai cuidar de você. Ela vai
ser um canal de bênção para a sua vida. Deus já sabia o que ela ia fazer. Deus já sabia. E detalhe, Deus sabe o Espírito Santo no meu coração, independente das fraquezas dela, independente das dúvidas dela, independente que ela tenha medo, independente que ela não entenda que eu estou fazendo alguma coisa, mas ela vai fazer. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que Deus está falando com você? Dependente de qualquer coisa, você vai obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. E Deus vai se mover ao seu favor. Deus vai se mover sobre a sua causa. Amém? Amém? Você crê nisso? Até aqui o Espírito Santo colocou no meu coração, Deus. Só quero que você curve sua cabeça. E eu vou orar sobre essa palavra que a gente determinou aqui sobre a sua vida. E que o Espírito Santo continua falando com você na sua casa. Que você saia daqui não com dúvida, mas o Senhor já proveu, o Senhor já deu a vitória, o Senhor já trouxe a resposta, o Senhor já trouxe a saúde, a restauração familiar. Eu creio nisso em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, Senhor, pelo derramar, Senhor, do teu Espírito Santo sobre este lugar, porque, Senhor, é na simplicidade que o Senhor trabalha. E eu declaro sobre a tua igreja agora, eu declaro sobre essa palavra, eu declaro essa palavra sobre a vida de cada um que entrou nesse lugar, sobre aqueles que estão em casa que vão ouvir essa palavra. E eu declaro, meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, toda tristeza, tudo que foi colocado, tudo que estava amarrado, tudo que estava sendo isolado, tudo que estava nos olhos da pessoa muito triste, hoje se transforma em alegria, porque o Senhor entrou na causa. Então, Pai Padre, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo esses irmãos que estão aqui comigo, que entenderam e que vieram ouvir a tua palavra. Pai amado, transforma, Senhor, restaura, que haja testemunho, que haja vitória, que haja, Senhor, restauração, e que haja, Senhor, o principal, o teu nome ser glorificado, Senhor, na vida de cada um desses que estão aqui. Pai amado, eu te louvo pela tua igreja, eu te louvo pelo ministério, eu te louvo pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter trazido essa palavra ao meu coração, porque só o Senhor tem o poder, Senhor, de nos restaurar através dela. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória ao pastor. Amém. Glória a Deus. Deus continue usando Carlinhos de forma linda. Mulher que, quando o profeta vai inquiri-la sobre aquilo que ele quer, o que ela diz, ela era uma mulher derrotada, só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, derrotada. Mas quando o Senhor age e transforma a derrota em vitória, faz como fez com a vida daquela mulher. Se antes era um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, agora diz a palavra de Deus: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não cessará. Ou seja, transformando derrota em vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós tomamos posse dessa palavra, amados, e tomando posse dessa palavra, próximo sábado às 18h30, nós vamos estar lá às 19 horas, começa às 18h30. Nós vamos ter um culto de ação de graça na casa da irmã Maria Luísa. Maria Luísa conhece, lembra? Então as eleitas estão convocadas, convidadas. Vamos ali fazer uma festa, porque Deus transformou derrota em vitória. Deus deu a vitória para o nosso Gabrielzinho, Miguel, a luta foi grande, mas a vitória foi maior. A derrota parecia iminente,
mas Deus se transformou em uma grande vitória. Então as eleitas estarão, o pessoal do louvor que puder, o Carlinhos tem um compromisso, não vai poder estar, mas a igreja toda que puder, vamos lá, vamos sair daqui às 18h30, é ali ali como chama? Aimoré, né? Isso, Aimoré, rapidinho, tá bom? Vamos estar lá, vamos fazer uma festa, vai ser bênção em nome de Jesus. Principalmente que a Maria Luísa é desse ministério, esteve todo esse tempo afastado, mas nunca deixamos de estar comunicando. Eu fui visitá-la lá em Itaquera, ela teve um problema de saúde também, ficou com algumas sequelas, mas Deus está fazendo um milagre, Deus está transformando derrotas em vitória. Amém? Glória a Deus, você coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para tudo ou sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.